Não é novidade para ninguém que a humanidade hoje entende muito melhor o universo e as galáxias do que antigamente. Durante séculos, a astronomia esteve ligada diretamente à religião. Os homens antigos, sem o verdadeiro conhecimento científico, transformavam a Lua, os planetas e o Sol em deuses. Passados muitos anos, a humanidade já respondeu perguntas básicas, com o formato da Terra e sua rotação. E não é só a Terra que o ser humano tem desvendado. Já pisamos na Lua e Marte está logo ali, apenas alguns anos de distância. Porém, algumas questões continuam sem uma resposta clara. Telescópios do mundo inteiro, até mesmo os mais comerciais, aqueles que você pode comprar em alguma loja ou na internet, flagram de vez em quando uma estranha luz brilhando na Lua. Hoje, eu vou te contar melhor sobre esses fenômenos misteriosos e tão estudados. Meu nome é Maurício Santos e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Então, já deixou o seu like? Se sim, então vamos ao vídeo. A primeira vez que esse fenômeno foi registrado foi na década de 50, mais precisamente em 1958, por um astronauta russo. Desde então, principalmente depois da criação do telescópio, ele vem sendo avistado milhares de vezes no mundo inteiro. A dúvida permaneceu durante décadas na comunidade científica e até hoje não foi devidamente explicada por ninguém. Embora existam suposições que precisam de mais algumas confirmações. Hoje, a questão recebeu investimento de agências espaciais e já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. No começo, ninguém acreditava que poderia ser algo muito relevante. A primeira ideia foi que se tratava de um balão meteorológico. Só que isso não fazia sentido porque existiam vários relatos de avistamento da luz no mesmo momento em lugares extremamente distantes no globo terrestre. Quando alguém sugeriu que pudesse ser um satélite, a resposta seria a mesma. Afinal, como duas pessoas em regiões diferentes poderiam ter visto o mesmo ponto no mesmo lugar? Não havia mais dúvida então. A luz realmente vinha de algo que estava acontecendo na superfície lunar. Os astrônomos perceberam que entender esse fenômeno era muito importante. Depois das possibilidades iniciais terem sido descartadas, muitos começaram a apontar a causa da luz como algo muito mais assustador do que se pensava. Caso você não saiba, a Lua é uma espécie de escudo natural para a Terra. Muitos meteoros e meteoritos que cairiam no nosso planeta acabam se chocando antes contra o nosso satélite natural. A nova teoria dizia que, de algum modo, as luzes seriam um choque de um objeto na Lua. Se sim, esse estranho flash seria a Lua sendo atingida por um meteoro. Observar e entender esses flashes poderia ser uma boa maneira de evitar desastres de corpos celestes, atingindo a Terra. Mas o problema é que essa questão, mesmo aparentemente tão importante para a segurança dos habitantes do nosso planeta, foi deixada de lado. Esses eventos, na época, até chegaram a receber um nome específico: Fenômeno Lunar Transitório. Qualquer que fosse o nome, o assunto caiu no esquecimento, pelo menos as pesquisas sobre o tema. Os olhos dos cientistas, principalmente os europeus, começaram a se voltar para essa dúvida recentemente, em 2016. Só que, para você entender melhor, temos que voltar no tempo, para a década de 70, mais precisamente em 1972. Esse foi o ano em que foi inaugurado o telescópio Crioneri, na Grécia. O equipamento em si não era muito potente, pelo menos comparado aos telescópios russos ou americanos. Entretanto, durante muitas décadas, ele cumpriu muito bem o seu papel. Além disso, o aparelho fica exposto à visitação pública durante alguns dias e os cientistas dão cursos e fazem exibições para a população. Muitos estudantes de astronomia também realizam pesquisas práticas no local.
Voltando agora a 2016, os cientistas europeus fizeram algumas melhorias no Crionere. Colocaram 2 câmeras mais modernas no telescópio, trocaram várias peças e instalaram sistemas mais inteligentes. O projeto ficou conhecido como Neliota e foi pensado para monitorar essas luzes estranhas que aparecem na Lua de vez em quando. Ele consegue captar esses eventos até mesmo quando são muito fracos, o que geralmente não é visto por outros telescópios. Depois do projeto ser posto em prática, o que se percebeu foi que esses fenômenos lunares transitórios acontecem muito mais do que se sabia e até mesmo do que se esperava. Desde as mudanças nesse telescópio em 2016, já foram registradas mais de 100 dessas luzes. Isso só nesse aparelho. Estima-se que milhares dessas luzes são registradas em vários telescópios espalhados pelo mundo todo. A diferença do Neliota é que seu sistema descarta automaticamente erros comuns nas gravações. Algumas vezes, esses pontos luminosos podem ser simplesmente aviões ou várias outras coisas brilhantes passando na lente da câmera. Em 2019, outro projeto foi inaugurado para solucionar esse mistério. O responsável foi o professor Hakan Kayal, que construiu um observatório espacial em uma área de zona rural da Espanha. O local foi escolhido pela sua distância da luz de centros urbanos. E Hakan nem fica por lá. Ele é professor em uma universidade na Bavária, Alemanha, e controla todo o sistema remotamente. 2 câmeras vigiam a Lua o tempo inteiro. Quando uma luz estranha é captada, e apenas quando esse registro é feito pelas 2 câmeras, o que evita aqueles erros que eu já comentei, o sistema tira a foto automaticamente e manda por e-mail para o professor. Incrível, não? E mesmo assim, com tantos olhos voltados para esse acontecimento, ele ainda não possui uma resposta certa. Hoje, tanto o professor Hakan quanto os especialistas do Neliota concordam com a ideia que aponta que provavelmente aquela teoria surgida há muitos anos esteja certa. Quando o meteorito atinge a superfície da Lua, ele causa um buraco nessa região, que vai levantar poeira e também liberar gases que estão contidos. A luz, quando bate nessa poeira e nos gases, acaba sendo refletida, causando esse evento tão único e até um pouco sombrio, como se fosse a cena inicial de um bom filme de terror. Quando as luzes na Lua foram descobertas, cientistas encontraram registros de explosões no local feitas há muitos anos. Em 1178, monges da cidade de Cantuária, na Inglaterra, presenciaram uma cena que, para eles, foi quase como o fim dos tempos. A Lua estava em sua fase crescente. Um monge da época, chamado Gervásio, registrou todo o acontecimento de maneira escrita. Gervásio diz que a Lua estava normal, quando de repente o chifre superior, que seria a parte de cima que aparece da Lua quando está crescente, se rachou no meio. Da rachadura saiu fogo em formato de labaredas e uma grande luz. Você pode até estar achando que isso é algum tipo de história de pescador. Só que os monges que viram o fato fizeram, logo depois, o mais alto tipo de rito de juramento, algo que, conforme os historiadores, era muito importante. É claro que os monges não conheciam quase nada do que entendemos o universo atualmente. O acontecimento, segundo os especialistas, tem uma explicação razoavelmente simples. O que os religiosos presenciaram foi um grande objeto de quilômetros de diâmetro, maior que várias cidades, se chocando com a Lua, causando uma grande explosão. Assustador, não é mesmo? Agora, continue acompanhando o raciocínio comigo. Lembra quando eu disse que essas luzes são avistadas algumas milhares de vezes todos os anos? Isso significa, logicamente, que a Lua é atingida por meteoros o tempo inteiro, o que, na verdade, é algo que todos podemos ver claramente.
As crateras da Lua são famosas, resquícios de outros grandes corpos celestes que se chocaram com o satélite. E por enquanto, ela segue assim, sendo alvo de meteoros e emitindo luzes estranhas. E então, gostou do vídeo de hoje? Comenta aqui pra gente se você já tinha ouvido falar sobre essas misteriosas luzes que aparecem na Lua. Ah, e antes de ir embora, a Fatos tem um novo canal, a Fatos Nerd, que está fazendo muitos conteúdos incríveis e únicos sobre anime, filmes e muito mais. Então, não esquece de dar uma conferida e já se inscrever para não perder nada, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.